Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Amigos, o Filho de Deus equiparava-se em autoridade ao grande Pai. E ele sabia que somente a sua vida, a vida de Deus, poderia ser suficiente para resgatar o homem caído. Ele era infinitamente mais valioso do que o homem e o seu caráter não poderia se comparar ao nosso caráter corrompido. Além disso, ele também era o comandante de todo o exército celestial. Ele constituía a expressão exata da imagem do seu Pai, não só nas afeições, mas na perfeição do caráter. O sangue de animais, meus irmãos, não poderia satisfazer os reclamos de Deus como o sacrifício expiatório pela transgressão da sua santa lei. A vida de um animal, na verdade, tinha menos valor do que a vida do pecador culpado e não podia, portanto, ser um resgate pelo pecado do homem. E sendo assim, os rituais no templo só podiam ser aceitáveis para Deus como uma figura, uma ilustração do sacrifício do seu Filho Jesus. Também o homem não podia servir de expiação pelo próprio homem. A sua condição pecaminosa e também decaída faria dele uma oferta imperfeita e um sacrifício expiatório de menor valor do que Adão antes da sua queda. Deus havia criado o homem perfeito e reto, irmãos. E depois da sua transgressão, não poderia haver sacrifício aceitável para Deus pelo homem, a não ser que o seu valor excedesse o do homem em seu estado de perfeição e de inocência lá no Éden. Então, o Filho divino de Deus era o único sacrifício de suficiente valor para satisfazer plenamente as reivindicações da perfeita lei de Deus. Cristo Jesus, amigos, a ele não foi imposta nenhuma exigência. Ele tinha poder para depor a vida e também para tomá-la. Não lhe foi imposta a obrigação de empreender essa obra da expiação por você e por mim. Na verdade, ele fez um sacrifício voluntário, pois a sua vida era de suficiente valor para resgatar o homem em sua condição caída. O Filho de Deus, ele tinha a forma de Deus e ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele foi o único que, andando nessa terra como homem, pôde dizer a todos os demais homens: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus, meus irmãos, era aquele que estava unido ao Pai na criação do homem e por sua própria e divina perfeição de caráter, ele tinha então poder para expiar o pecado do homem e para elevá-lo e para reconduzi-lo ao seu primeiro estado de inocência, tal como no Éden. Bom, as ofertas sacrificais e o sistema sacerdócio judaico, eles foram instituídos para representar a morte e também a obra mediadora de Jesus. Todas aquelas cerimônias, elas não tinham nenhuma significação e nenhum mérito, a não ser em relação com Cristo, o qual era o fundamento de todo aquele sistema sacrificial, pois foi Ele mesmo que trouxe aquele sistema à existência. Bom, o Senhor havia informado para Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão e para todas as antigas pessoas ilustres, especialmente para Moisés, que o sistema cerimonial de sacrifício e sacerdócio por si mesmos não eram suficientes para assegurar a salvação de uma só pessoa. Irmãos, o infinito sacrifício que Cristo fez voluntariamente pelo homem é tão alto, tão profundo, tão largo, tão extenso, que continua sendo um mistério, o qual mesmo os anjos não conseguem compreender completamente. Bom, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a meditarmos no valor do sacrifício de Cristo feito em favor da humanidade. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.